A paz, povo de Deus, tudo bem? Seus lindos e lindas do YouTube. Bem-vindo mais uma vez ao canal do Benção, canal do Renan Rocha. Vamos lá! O que eu gostaria de falar pra você hoje é pra você parar de ser um covarde. Ô, louco! É mesmo? É mesmo, irmão. Pra você ter coragem, pra você parar de ser muitas vezes uma pessoa fresca, uma pessoa frágil demais. Você não foi feito vaso de cristal, não. Você foi feito vaso de barro, Então você tem que aguentar, tá? Vamos lá. O que eu gostaria de dizer hoje, pra você ser corajoso. Mas não é ser corajoso igual com coragem, não. Que passava. É pra você ser corajoso de verdade, irmão. Nós vamos falar aqui sobre Abraão quando ele vai peregrinar em Gerar. E Abimeleque chega para ele e pergunta quem era Sara. E ele fala que era sua irmã, ao invés de falar que era sua esposa. Teoricamente, Sara era meia-irmã de Abraão. Mas o que acontece? Deus ele visita o rei Abimeleque e fala que ele iria morrer, ele e toda a sua casa, se ele não devolvesse Sara, porque Sara não era dele. Sara era de Abraão. E aí Abimeleque devolve. Abraão ora por Abimeleque. A casa de Abimeleque é sarada, porque eles eram estéril. E Deus abriu amado de novo, fez um reino próspero, fez um reino abençoado, a partir do momento que tudo foi se acertado. Então o que eu queria falar para você hoje é bem simples. Quando você se acovarda, quando você deixa para amanhã o que você poderia fazer hoje, quando você entrega o que Deus te deu na mão das outras pessoas, quando você não aceita o seu chamado, quando você joga oportunidades assim, ó, pra cima. Às vezes você acha que você está facilitando alguma coisa. Às vezes nós podemos achar que nós estamos fazendo o jeito mais fácil. Mas se não for o plano de Deus, não é o jeito mais fácil. Sabe, Abraão ele foi de um nível, porque já não era a primeira vez que ele tinha feito isso, que o próprio Deus falou assim: cara, Abraão, tu é tão criança, cara. Você é tão criança, você é tão imaturo, que eu vou ter que ir lá e falar com o cara. Rapaz! Ele mandou uma dessa. Pensa. Irmão, até quando nós vamos ficar fugindo? Até quando nós vamos ficar deixando na mão de uma outra pessoa aquilo que nós podemos fazer? E aí eu falo pra você o seguinte: corta pra mim, rapaz. Corta pra mim que é fogo. É fogo. É fogo. O negócio é o seguinte, irmão. A promessa que Deus tem pra você, a cadeira que Deus tem reservado pra você, o trono que Deus tem reservado pra você, não é pra outra pessoa. Às vezes você fica com medo do emprego porque precisa ter isso, precisa ter aquilo e você não tem, mas se você for chamado, Deus ele te capacita, irmão. Às vezes você quer ter um carro, uma moto, um bem material, que às vezes está fora da sua condição e as pessoas falam que aquilo não é para você. Quem disse que não é para você? Quem disse que aquilo não pode ser seu? Irmão, a palavra de Deus diz assim que tudo é possível ao que crê. Se você crê, se você confia, Deus ele vai trabalhar na tua vida. Esse negócio de esse relacionamento não é pra você. Às vezes você tem um medo de viver algo de Deus. Esse chamado não é pra você porque você não prega, você não canta, você não louva. Irmão, a comunhão que Deus tem com você, o chamado que Deus tem na sua vida, o homem não pode impedir, meu amado. Sabe, esse negócio de eu vou perguntar pro homem, o homem sabe. Irmão, para. Sabe, será que Deus ele vai ter que chegar ao ponto de intervir e falar diretamente com alguém e falar assim: olha,
não toca, não mexe, porque é do meu filho. Às vezes a gente fica adiando alguma coisa. Às vezes a gente fica tardando o propósito de Deus, a vontade de Deus pra quê? Sabe? Aqui, ó, vai dizer alguns versículos sobre coragem. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo. Medo não existe, né, irmão? Medo, convenhamos que não tem medo. Você está com medo. Não, você está com medo. Nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Olha que lindo, né? Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Salmo 27:14. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Isaías 43:5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. 1 Coríntios 28:20. Acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Mãos ao trabalho. Às vezes, meu amado, você fica aí, ó, você tá lá fazendo o querer de Deus, aí chega alguém lá e fala assim: irmão, para que isso daí não é de Deus, não. Aí você fica assim: aí fica assim, irmão, fica meio abobado, sabe? Se abala por qualquer coisa que alguém fala, sabe? Parece que eles caras, ele tá tudo certo, ele vê a viatura da polícia e já começa a esconder, irmão. Cidadão de bem, não deve nada, fica apavorado, sabe? Fica parecendo aquele pessoal que toma o golpe no celular. O cara fala assim: ó, tô aqui com a sua filha. O cara nem tem filho, irmão, vai lá e deposita 10 mil pro cara. Sabe, irmão, nós temos que ser fortes. Quando fala forte, é uma geração, meu amado, que aceita crítica. Crítica tem. Se você faz sério, se você faz brincando, o nego vai falar do mesmo jeito. Ou que é sério demais, ou que é brincalhão demais. O importante, meu amado, é você sentir a presença de Deus, Jesus amar você e a sua vida ir bem. Ponto final. O que o homem acha, o que o homem não acha, daí pouco interessa. Pouco importa, meu amado. Aí ele diz assim: não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará e nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Salmo 27:11. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? Ai, meu Deus! O pastor falou: eu vou passar no vale, eu vou morrer. Aí Deus está falando com você assim: ó, meu filho, eu sou Deus de vida, sou Deus de bonança, sou Deus de prosperidade. A gente teme o homem, mas não teme a Deus, irmão. Sabe? É engraçado certas situações. A pessoa tá fazendo Deus dará lá fora, né? Os status do WhatsApp. Fala! Lá no store do Facebook, postando as coisas, chamando nos contatinhos, as coisas. Vem um MC do Dum. Depois vem o quem mandou largar a rede. Você não sabe se o irmão é crente, se ele não é? Não sabe? Aí, mas ele não tem medo de Deus, irmão. De Deus ele não tem. Mas se o pastor falar pra ele isso daí, ele fica assim: ai, meu Deus, pastor, desculpa, pastor. Mas não faz uma oração, irmão, pedindo pra Deus perdoar ele. Mas ele tem medo do que as outras ovelhas vão pensar. Mas o que o pastor lá de cima vai pensar, irmão? O bom pastor: irmão, tem que dar risada de certas coisas. Aí vem assim, ó: o Senhor é meu refúgio, de quem terei medo? Às vezes a pessoa fala assim: irmão, você vai ficar de banco. Aí eu já olho pra ele e falo: você vai ficar de cadeira, então.
Se você ficar de banco, você fica de cadeira. Irmão, o irmão pode te parar dentro da igreja dele, mas a praça, calçadão, sorveteria, supermercado, ônibus, você pode pregar em tudo quanto é lugar. Vai lá na sarjeta, cumprimentar um cara, levar um pão com mortadela, levar uma marmita pra alguém que tá passando fome. Isso daí que é fazer a obra, irmão. Agora o cara fala assim, ai meu Deus, tirou minha espada, tirou meu escudo, não tem nada pra fazer pra Deus. Irmão, tem um monte de criancinha passando fome. Fome, sabe o que é fome? Fome não é fome de McDonald's, não. Fome, irmão, é os caras que... Mamão não, né? Meu irmão. Mamão é fruta. O cara vai lá na África, onde leva um pacote de bolacha de maisena, daquelas que você não gosta, que não come, porque você gosta de bolacha de recheio, passatempo, ó, trunfo. Eles levam lá, irmão, as criancinhas batem um no outro por causa de bolacha. Isso daí é fazer a obra, irmão. Muito se engana aquele que é pregar para 15 mil, 20 mil. Para com isso. Ele diz assim, ó. Salmo 56, versículo 3 e 4. Tá? Porque Salmo não tem capítulo, viu? Você que fica falando Salmo, capítulo, não sei o que. Não tem capítulo, viu, irmão? Já falei já. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Sabe, eu fico vendo. Às vezes a pessoa posta assim. Esse dia eu coloquei assim, escrevi show, né? Acho que eu escrevi show em São José do Rio Preto, irmão. Uma pessoa, um irmão não, né? Uma pessoa escreveu assim, show? Show? E um monte de ponto de interrogação. Eu falei, show? Show? O jogador que joga no clube de terceira divisão e o cara que joga lá no time europeu, irmão, é jogador do mesmo jeito. O show é só aquele que vale 1, 2 milhões? Eu não posso fazer um show? Eu não posso fazer um show? Não pode? Eu não pode? Eu faço, irmão, escreve o turnê se eu quiser. Turnê de 2 dias. Turnê de 2 dias. Irmão, você fica ligando muito o que o povo fala, o que o povo pensa, irmão. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Sinceridade. Acaba comigo a sinceridade. Ai, meu Deus. Eu ia morrer por ser verdadeiro que morrer por farsa. Vivendo na falsidade, no veneninho. Vivendo no veneno. Ah, Deus. É o reteté. Diz assim, ó. Então a pessoa fica lá, irmão. O irmão falou um negocinho pra ele e magoou. Aí magoei. Irmão, para com isso. Pelo amor de Deus. Vira vaso de barro. Barro você pode amassar, pisar, colocar no crente, no frio. Se rachar, voar de novo, toma outra pancada. E assim vai. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você quer mais do que, irmão? Se Deus falou que você vai vencer, o homem falou que você vai perder, manda o homem ir lá pra igreja. Manda ele pra igreja orar bastante, irmão. Isaías 41:10, tá? Essa palavra que eu li agora. Romanos 8:15. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Romanos 8:15. Então, irmão, vai fazer a obra, tá? Vai fazer a obra. Você tem que ter uma pessoa ali, um mentor, um mestre, um líder, alguma coisa. Mas entenda, meu amado, que o homem, em qualquer atmosfera, ele é falho. Eu sou, o outro é, e assim por diante. Isaías 54:4. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá
esquecerá... Meu Deus, que palavra que eu falei agora? Não tem no dicionário. Você esquecerá... Falei o mais difícil, né? Eu nem lembro o que esquecerá. Sei lá que eu falei, mas você deleta aí. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Isaías 54:4. Então, irmão, esse negócio de eu não vou falar. E se eu tivesse falado, sabe? Tem pessoa que vive no arrependimento. E se eu tivesse falado, se eu tivesse feito, se eu tivesse ido... Tem pessoa que fala assim, eu não consegui, por quê? Mas o que eles falaram? Não falaram nada, porque eu não pedi. Aí não tem como, né, irmão? Como que você vai ter o sim se você não pergunta? Não é que o não você já tem, você não tem resposta nenhuma. Se você não perguntar, não é nem sim, nem não. Ué, e perguntar. Perguntar, se não perguntar... Filipenses 1:28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso vem da parte de Deus. Então não deixe de se intimidar, não, irmão. O cara colocou você na parede, você já vai lá no começo da Bíblia, que é olho por olho, dente por dente, e já arranca a espada logo, já... Mas não pá! O irmão já fica assim de cara. Irmão, já chacoalha o pandeló. 1 Coríntios 16:13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Não seja crente de... Não vai achando, irmão, que tudo é YouTube, tudo é WhatsApp, Facebook, que tudo é Twitter, que tudo é... Esqueci o nome do outro. Mas Instagram. Porque não é, irmão. Crente de verdade não vive disso. Crente de verdade vive da palavra, de fazer a boa obra, de amar o próximo, que foi o que a Bíblia falou. A Bíblia não falou para você ganhar seguidor, porque você não ganha seguidor. Quem ganha seguidor é o céu, é Deus, é Jesus. Você não ganha nada. Você ganha só o tesouro lá do Pai Celeste, lá de cima. Corta pra mim, mano. Vai parar, tá? Você não faz pra você, faz pra Jesus. Se Jesus não ganhar, você também não ganha. Irmão, aquele grande dia, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. 2 Coríntios 4, 7-11 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Jesus, toma essa daí que é... De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Irmão, eu vou ser bem direto no que eu vou falar. Se você está vivendo uma vida, irmão, que é só coisa boa, você tá fazendo alguma coisa errada, irmão. Porque alguma perseguição vai ter. A pessoa acha assim, nossa, meu mundo acabou porque tá tendo conversa, tendo problema. Eu vou fazer uma pergunta simples para você. Alguém lá na Suíça sabe o seu problema? Então não é tão grande assim, irmão. Às vezes é 10 pessoas que sabem o seu problema, 20 pessoas que ouviu falar do seu problema. Às vezes a pessoa mora numa cidade com menos de 100 mil habitantes. Ai meu Deus, tá todo mundo sabendo, acabou. Ah, irmão, para com isso. O mundo é tão grande, ninguém fica nem... Você acha que o Brasil inteiro sabe o seu problema, irmão? Então vamos devagar. Para encerrar, 2 Coríntios 1:7. Pois Deus não nos deu, pois Deus
não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmão, vai na fé. Seja certeiro como uma flecha. Não tenha medo de viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Não tenha medo, meu amado, de viver coisas maravilhosas e tremendas sobre a tua vida, porque Deus ele tem o melhor para te dar. Irmão, tá tudo preparado. Se Deus te dá coisa boa, pega coisa boa. Se Deus falou que é, então pau na máquina. Bora pra cima. Fogo, unção, poder, mistério, humildade. E Deus vai honrar a tua vida tremendamente em nome de Jesus. Eu fico por aqui. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima. Valeu, seus lindos.